que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Aqui é a irmã Daiane Sena do Paraná. Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus sobre confrontos espirituais. Um certo dia, estava pregando, quando senti um ataque espiritual muito forte, mas permaneci firme até o final do culto. Pois quando pregamos a santificação e a verdade da Bíblia, o inferno se levanta. Mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Então fui orar na madrugada, e comecei a pedir a ajuda do Senhor Deus, pois estava bem cansada, tanto fisicamente como espiritualmente, das batalhas espirituais que estava enfrentando. Então senti muito forte a presença do Senhor Deus. E o Senhor Deus me disse: estou trocando a sua armadura, para uma armadura mais forte e poderosa. Pois a que você estava usando, já não estava mais aguentando a quantidade dos ataques espirituais. É por isso que você está tão cansada. Mas agora, você terá uma nova armadura. Louvado seja Deus! E o Senhor Deus começou a me revelar, e a falar comigo sobre as batalhas espirituais, e começou a revelar como são as 7 armaduras espirituais. Que agora, estarei compartilhando com vocês. Mas lembrando também, que o apóstolo Paulo conhecia muito bem as batalhas espirituais. Tanto que ele deixou registrado em Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Mas vale frisar, que em Efésios 6 verso 12, é indicado claramente, que a luta de um cristão não é contra as pessoas, mas porém, contra Satanás que está no governo deste mundo. Cuidado, pois a batalha espiritual é uma realidade. Não brinque de ser cristão, pois o diabo não brinca. João 10 verso 10. Então o Senhor Deus começou a me revelar. Ponto que após receber o batismo no Espírito Santo, o cristão recebe um revestimento espiritual e está pronto para receber a armadura espiritual. E conforme o cristão vai amadurecendo na fé, o cristão vai adquirindo partes da armadura, até ela ficar completa. Depois de completa a armadura, o cristão começa a lutar as batalhas espirituais. Até o ponto que o cristão começará a crescer espiritualmente e precisará de uma nova armadura. Ao todo são 7 armaduras espirituais. E elas possuem 7 cores. As cores. A primeira é prata e dourado, a segunda é cinza e branco, a terceira é marfim e azul. A quarta é lilás. A quinta é azul. A sexta é verde. A sétima é branca. É pela cor da armadura no mundo espiritual que os demônios sabem em que nível espiritual o cristão se encontra. Mas porém, tem cristão que não possui uma armadura espiritual. E espiritualmente este cristão não passa de um bebê no mundo espiritual, sem nenhuma proteção. Já tem outros cristãos que têm partes da armadura. E no mundo espiritual são considerados jovens e bem imaturos e ainda não apresentaram uma ameaça real para o inferno. Já quando o cristão tem a armadura completa, ele já é adulto espiritualmente e está apto para a batalha espiritual. E este sim, é uma ameaça para o inferno. Mas vale lembrar, que o verdadeiro cristão é um soldado de Cristo. E as suas batalhas espirituais, serão de acordo com a cor da sua armadura. Pois o Senhor Deus não dá uma luta maior do que o cristão não possa suportar. E de acordo com Paulo, só poderemos permanecer firmes diante dos ataques de Satanás, se estivermos revestidos da armadura de Deus. Falando ainda em confrontos espirituais. Depois de orar pela madrugada, tive um sonho espiritual. E neste sonho espiritual, vi um demônio negro, muito grande, e ele tinha muitas correntes pelo seu corpo. E eu perguntei: quem é você? E ele disse: eu sou o principado da fama e do dinheiro no mundo gospel, sou Mamon. Todos os homens e mulheres que seu Deus levanta, eu destruo ou corrompo.
Muitos até começaram bem, servindo a teu Deus, mas no final eles sempre acabam me servindo. Mas achando que estão servindo teu Deus. Ninguém resiste às minhas ofertas, as minhas ofertas são irresistíveis. Então eu disse: mas comigo será diferente, eu prefiro a morte do que te servir. E ele então disse: já ouvi isso muitas vezes, foram poucos os que não se curvaram perante mim. E então, ele desapareceu. E por isso, que a Bíblia nos alerta e diz em 1 João 2 verso 15. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E mais. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7 versos 13 e 14, falando ainda sobre batalhas espirituais. Os cristãos precisam entender que a obediência a Deus é tão importante quanto a oração e o jejum. Estando eu em oração, o Senhor Deus disse: fique o dia todo em jejum e vá pregar amanhã em jejum. Então obedeci a voz do Senhor Deus. Quando cheguei na igreja, que eu iria pregar, vi que as pessoas estavam na vaidade, lascívia e estava com a vida desconcertada diante de Deus. Então o diabo soprou e disse: este povo não quer nada com Deus, pregue qualquer coisa e vá embora, porque eles não vão mudar mesmo. Mas então, o Senhor Deus bradou e disse: eu te trouxe aqui para pregar a verdade, não seja covarde. Pregue a verdade. Então obedeci à voz de Deus. Expus a verdade da Bíblia. Ponto. E disse para aquelas pessoas, que o pecado leva para o inferno, mas porém, a santidade leva para o céu. Então fui orar pelas pessoas, e algumas caíram endemoniadas, pois aqueles demônios eram demônios antigos que estavam no corpo dos crentes. E foi por isso que Jesus disse que tem castas de demônios que só saem com oração e em jejum. E aquelas vidas foram libertas, e outras foram renovadas, e o nome do Senhor foi glorificado. E lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segundo aos Coríntios 13 verso 8. Então, finalizo com uma oração. Pai Celeste, eu agora, pela fé, clamo a sua proteção. Para todos os meus irmãos e para todos os que ouvem esta experiência. Para que possam permanecer firmes contra Satanás, que todos os ataques do inferno caiam por terra. Em nome de Jesus. Pois maior aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Eu creio na sua palavra que diz, em Isaías 54 verso 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus abençoe a todos. Shalom.